Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar hoje, neste vídeo, o estudo de mais um dos elementos do Estado. Hoje vamos focar no elemento território. Vamos lá. Bem pessoal, a gente viu que o Estado ele encontra o seu conceito num complexo, numa união de elementos. O primeiro elemento que a gente estudou, o elemento subjetivo, foi o povo. Vimos que o Estado é um povo, um grupo de pessoas que surge naquele Estado e que com esse Estado nutrem, possuem um vínculo jurídico chamado nacionalidade. Além disso, para o Estado ser Estado, ele tem que ter um território próprio para dizer que é seu, e naquele território onde se localizam as pessoas, ter, obviamente, um governo também soberano. O território, ele é, portanto, o elemento material. O território é o local, o espaço físico, geográfico também, onde o povo exerce, né, suas atividades no cotidiano. A população geral daquele estado, ela exerce suas atribuições, onde vivem, onde trabalham, onde, enfim, desenvolvem suas relações jurídicas. O território é um sinônimo que a gente utiliza para território também é país. Quando a gente fala em país, a gente não está falando no estado propriamente dito, no todo. A gente está falando do elemento material, a gente está falando do território. Então, país nada mais é do que o território do estado. E o estado, ele é esse complexo formado pelo povo, pelo país ou território e pelo governo soberano. Um princípio super importante que rege o território de um Estado soberano é o princípio da impenetrabilidade. O que significa esse princípio? De acordo com o princípio da impenetrabilidade, num território de um Estado não se penetra, não se ingressa uma outra soberania. Em outras palavras, o Estado que é soberano, ele tem em seu território o seu único poder. Não existe outro poder soberano para tentar superá-lo, para tentar sobrepô-lo. O Brasil é um Estado soberano porque em nosso território o máximo do poder é o poder do Brasil, é o poder soberano brasileiro. E aqui não se ingressa, não se penetra outros estados ou outros poderes de estados soberanos. Essa é a ideia do princípio da impenetrabilidade, que é importantíssimo nesse conceito de estado. Portanto, mais uma vez, em um território não se penetra outros poderes soberanos, além do poder do próprio estado. Então, a última palavra, o maior poder no território brasileiro no estado brasileiro, no território brasileiro, é o poder do Estado brasileiro, da soberania brasileira. E nenhum outro Estado exerce o seu poder ou pode exercer seu poder no território brasileiro. É isso que significa o princípio da impenetrabilidade. Espécies de território. Bem, a gente fala basicamente de duas espécies de território de um Estado. O território em sentido estrito, real ou propriamente dito, e o território em sentido amplo, território em sentido ficto, ou território por extensão, que a gente vai ver logo mais. Começando pelo território em sentido estrito, real ou propriamente dito. O território em sentido estrito, ou em sentido real, ou propriamente dito, são sinônimos, compreende-se do solo, subsolo, o mar, a plataforma continental e o espaço aéreo, ou seja, é o espaço geográfico, aquilo que a gente estuda em geografia. Solo do estado. Então, aquilo que está dentro das fronteiras do Brasil, naquele mapa do Brasil, aquilo é o solo brasileiro, que nós nos firmamos sobre. Então, solo. Porém, o subsolo também faz parte do território do estado. O subsolo faz parte do território do estado. Significa dizer que
o Brasil exerce o seu poder, inclusive no seu subsolo. Imagine uma mina de alta profundidade que no Brasil não há uma quantidade significativa, né? Mas, por exemplo, na África do Sul existem minas que se prolongam por centenas de metros abaixo do solo, nas minas de diamante. Chile também, onde tem uma atividade mineradora muito forte, existem minas também em grandes profundidades, centenas de metros abaixo da terra. As leis elas são aplicadas da mesma forma, porque aquilo faz parte do território do Estado. Alguns anos atrás, isso se tornou até filme, alguns anos atrás, os chilenos tiveram um problema, né, em relação a um grupo de mineiros que, explorando uma determinada mina subterrânea, houve um acidente e o acesso àquela mina ela foi bloqueada. O acesso foi bloqueado. Então, os mineiros não conseguiam sair, ninguém conseguiria entrar, porque uma grande quantidade de pedras, em virtude do deslizamento, bloquearam a entrada e saída daquele local, daquela mina subterrânea. Foi realizada uma atividade de resgate, e essa atividade de resgate passou meses em funcionamento para fazer com que conseguisse que aqueles mineiros saíssem daquele local, né? Eles conseguiram inicialmente uma abertura para passar alimentação, para passar água, recursos básicos, mas para conseguir resgatá-lo foram meses. E durante todo esse tempo, as leis chilenas continuaram sendo aplicadas naquele local, por mais que estivesse a centenas de metros abaixo da terra. Então, se um mineiro realizasse uma agressão contra outra, as leis penais seriam, por exemplo, aplicáveis integralmente, sem nenhuma exceção. Então, o subsolo também faz parte sim do território em sentido real do Estado. Não só o solo, a superfície, mas como o subsolo também. Isso aqui é muito interessante também, quando a gente fala das riquezas que são extraídas do subsolo. Dei um exemplo já de riquezas minerais, como ouro, como enfim, ferro, diamante e também o petróleo. No Brasil, pela nossa Constituição, as riquezas encontradas no subsolo, elas são riquezas que fazem parte do Estado, é propriedade do Estado brasileiro. As pessoas, óbvio, que se for descoberta uma reserva de petróleo no subsolo de um terreno que você é dono, que é raríssimo no Brasil, porque as reservas de petróleo do Brasil, geograficamente, a grandíssima maioria se localiza em áreas marítimas, mas aconteceu aqui na região próxima a gente, na região ali de Mossoró. A Petrobras descobriu locais onde tinham petróleo para extração no subsolo, lá nessa região. E foram explorar, mas o petróleo não era dos donos dos terrenos. Você era proprietário de uma fazenda, por exemplo, mas você não era dono do petróleo que estava lá no seu subsolo. De acordo com as normas, né, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, aquele petróleo, aquela riqueza é do Estado brasileiro. Não do privado, mas sim do Estado brasileiro. Só que o dono daquele imóvel ele vai receber, sim, uma compensação financeira, os royalties daquela produção. Uma espécie de pagamento pela produção que acontece naquele seu, que é retirado daquele seu bem, daquele seu imóvel, né? Então, bem interessante isso também para a gente falar da aplicação da lei do Estado no subsolo. Recomendo também, para quem quiser se aprofundar no tema, no sentido mais... não no sentido técnico, né, mas no sentido cultural. Recomendo a leitura do livro O Caso dos Exploradores de Caverna, porque traz uma reflexão bem interessante, um caso que acontece no subsolo, numa caverna, e é bem interessante para ter uma discussão também, né? Fazer uma discussão jurídica sobre justiça, sobre o respeito à vida, enfim, traz uma discussão bem interessante e mostra também essa questão de aplicação das leis do Estado naquele espaço, ok? Então fica aí a dica literária para quem se interessar. Prosseguindo.
O mar. Como é que funciona a questão do poder do Estado sobre o mar? O mar, na realidade, ele vai ser as águas do mar. As águas do mar vão ser divididas em 3 zonas. A chamada primeira área, a área mais próxima ao litoral, chamado de mar territorial. A segunda zona, 12 milhas, 12 milhas marítimas, mar territorial. Conta-se essa faixa de água. Conta-se essa faixa de água a partir da maré alta, né? Maré alta. Quando a maré está alta, maré baixa, né? Tem mais espaço de terra. Quando a maré está baixa, conta-se a partir da maré baixa 12 milhas para dentro do mar, 12 milhas marítimas, e aquilo será considerado mar territorial. Esse mar territorial, ele dá mais ou menos uns 20 quilômetros, passando para cá, não dá mais ou menos uns 20 quilômetros. Nesse mar territorial, a lei brasileira, ela é aplicada sem limites. É como se estivesse no próprio solo brasileiro. Qualquer fato que aconteça no mar territorial, nessa faixa de 12 milhas para dentro do mar, se aplica a lei brasileira sem restrições. A segunda área, chamada de zona contígua, começa no fim dessa linha imaginária do mar territorial. Acaba o mar territorial, começa a zona contígua, que também engloba mais 12 milhas. Na zona contígua, as leis brasileiras, elas são aplicadas não na integralidade como no mar territorial. Na zona contígua, o Brasil exerce poder de fiscalização aduaneira, fiscalização ambiental e fiscalização de imigração. Como assim, Jânio? Olha, nessa zona, após o mar territorial, por mais 12 milhas marítimas, dá mais ou menos 20 quilômetros, nessa área, o Brasil está lá para fiscalizar poluição, ou seja, crimes ambientais, respeito ao meio ambiente. O Brasil está lá para fiscalizar e punir quem violar as regras de direito ambiental brasileiro. O Brasil vai estar lá para fiscalizar imigração, para saber se aquelas pessoas que estão vindo com direção ao Brasil estão com visto, estão obedecendo às regras para imigração. E o Brasil está lá para fiscalizações tributárias, aduaneiras, ou seja, tributos, impostos. Você está trazendo uma carga de mercadorias da China, por exemplo, entrou nessa área, o Brasil já tem o poder sim de fiscalizar, de já saber, né, o que é que você está transportando, de calcular imposto, etc. Essa é a ideia das ações que o Brasil realiza, do que o Brasil pode fazer nessa chamada zona contígua, que é a zona de 12 milhas marítimas após a zona do mar territorial, ok? Por fim, temos a zona economicamente explorável. Essa zona, ela engloba, né, 188 milhas, e essas 188 milhas marítimas, elas começam a ser contadas após o mar territorial, ou seja, ela acaba englobando também a zona contígua. Nessas 188 milhas, o Brasil não exerce as suas leis, porém, o Brasil tem exclusividade de ocupação de produção de caráter econômico. Em outras palavras, navios estrangeiros podem passar por essa área, mas só quem pode pescar nessa área são os navios brasileiros. Só quem pode explorar o petróleo que surgir nessa área é o Estado brasileiro. Então, na zona economicamente explorável, as leis do Estado, elas não são aplicadas de uma maneira irrestrita. O Brasil vai aplicar se for em seus navios, mas se for num navio estrangeiro, não. Porém, naquela região, o Brasil traz para si a exclusividade de exploração econômica. Só quem pode explorar economicamente é o Brasil e ponto final. Essa é a ideia da zona economicamente explorável. Adiante, a plataforma continental é o subsolo do mar. O subsolo do mar também vai fazer parte do Estado brasileiro, seguindo essa mesma lógica aí que a gente falou para o mar territorial. A plataforma do mar territorial, da zona contígua e da zona economicamente explorável. Segue a mesma regra, a mesma lógica que a gente aplicou anteriormente. E por fim, o espaço aéreo. O espaço aéreo, ele também faz parte do território do Estado. Só que tem que ter um limite, porque se a gente
parar para pensar no espaço aéreo, ele se prolonga, né, para o infinito, diríamos assim. Até onde vai o espaço aéreo de cada estado. Até essa chamada linha de Kármán. A linha de Kármán é uma linha que existe, né, uma linha imaginária que existe, a partir dos 100 quilômetros para cima, a partir dos 100 quilômetros para a atmosfera terrestre. A partir daí, dessa linha, se considera que passando dela, a gente já entra numa zona cósmica, né? No espaço aéreo cósmico, que é um espaço aéreo internacional, não tem dono. Então, até essa linha de Kármán, a gente tem a atmosfera terrestre, a gente ainda faz parte do planeta terrestre. Passando disso, a gente já está no cosmos, né? Saindo dessa zona do nosso planeta. Então, esse seria o limite do espaço aéreo de cada estado. É interessante a gente estudar sobre o espaço aéreo também, e comparando com o mar, porque aqui eu já vou adiantar uma diferençazinha para vocês. Assim, ó, o trânsito pelos espaços aéreos de cada país só ocorre quando há autorização daquele país. Então, por exemplo, se um avião sai da Argentina com direção ao México e quer passar pelo espaço aéreo brasileiro, tem que ter autorização da agência controladora do espaço aéreo brasileiro. Então, pede-se permissão, é concedida, e aí sim um avião passa pelo espaço aéreo brasileiro. Não pode passar sem autorização. É diferente de embarcações. Algum navio parte da Venezuela em direção à Argentina, por exemplo. E durante esse trajeto fica mais fácil, fazendo aquela navegação de cabotagem, ou seja, próximo ao litoral, e passa no mar territorial brasileiro. Pode passar independentemente de pedido de autorização. É claro que ao passar pode ser fiscalizado, o Brasil tem o poder de fiscalizar, mas o Brasil não precisa ser consultado antes. Ei, eu posso passar? Não precisa dessa consulta, como acontece lá nas aeronaves. Ok? Então já é algo interessante para a gente ir amadurecendo, até para algumas discussões que a gente vai fazer posteriormente. Sobre o território em sentido amplo, ficto ou por extensão. Território em sentido amplo, ficto ou por extensão. Por disposição legal. Algumas ficções, né, alguns institutos são reconhecidos como território do nosso país, como território brasileiro, mesmo a princípio não fazendo parte desse conceito geográfico de território. Pelo conceito geográfico de território, a gente sabe que o território é exatamente o quê? O solo, o subsolo, o mar, o espaço aéreo. Isso é o conceito de território em sentido real, que é um conceito geográfico. Já o conceito de território em sentido amplo, ele parte de uma ficção. Ele parte de uma ficção trazida pela lei. Como assim, Jânio? Vamos ler as situações que a gente vai compreender. Olha aí, ó. Quais são os territórios em sentido amplo ou ficto ou por extensão? Embarcação pública e aeronave pública nacional onde estiver. Um navio público brasileiro ou uma aeronave pública brasileira, sendo mais específico, um navio da Marinha ou um avião da aeronáutica, o avião do presidente, um exemplo, são considerados ficcionalmente, por força da lei, são considerados onde estiverem territórios brasileiros. Então, o avião brasileiro, o avião do presidente, ele se deslocou, saiu do Brasil, ele está sobrevoando o espaço aéreo da Espanha. Apesar de estar sobre o espaço aéreo da Espanha, no espaço aéreo da Espanha, a lei que ali se aplica é a lei brasileira, porque ali é considerado pela nossa lei como um território nacional do Brasil. Jânio, imagine que esse avião ele pouse na Alemanha. Dentro do avião brasileiro, daquele avião público brasileiro, vai se aplicar as leis brasileiras e não da Alemanha. Por quê? Porque ali é considerado pela nossa lei como um território nacional. Essa lógica, gente, se aplica a quase que a totalidade dos estados. Todos os estados adotam essas mesmas ficções. No mundo internacional, né? No direito internacional.
Por que isso? Porque acabam criando situações de certa conveniência para aplicação da lei, daqueles países. Um navio por exemplo, um navio da Marinha, que está repleto de marinheiros, de pessoas que fazem parte das Forças Armadas Brasileiras e que de repente estão num mar internacional ou estão aportados num porto estrangeiro, é bem mais conveniente do ponto de vista político que se aplique a lei brasileira. Porque imagina o Brasil com um navio desse aportado em Israel. Acontece algum fato dentro do interior daquele navio. Imagine que, por estar em mar israelense, Israel é quem tem o direito de ingressar lá para investigar o crime, punir o crime. E dali vai ter acesso a diversas informações, a tecnologia, a dados que só dizem respeito ao Brasil. Então, no direito internacional, isso é uma convenção que se aplica a quase que todos, se não todos, os estados. Então, a maioria, ou se não todos os estados, consideram que as suas embarcações, seus navios públicos, os navios estatais e suas aviações públicas, os aviões estatais, eles são considerados territórios por extensão. Segunda situação, embarcação particular no mar territorial e no mar internacional. Vamos lá. Então agora a gente passa a analisar. Primeiro ponto, a gente analisou navios e aviões públicos. Onde eles estiverem são considerados territórios brasileiros, territórios nacionais. Agora vamos falar do navio em águas internacionais ou águas estrangeiras, de um país estrangeiro, e a aeronave em espaço aéreo internacional ou espaço aéreo estrangeiro, de um referido estado. Como é que vai ser realizado esse tratamento? Se a embarcação for particular, nacional, e ela estiver em mar internacional, primeiro, no mar territorial brasileiro. Se está no mar brasileiro, obviamente se aplica a lei brasileira. Adentrou agora na área de mar internacional. Imagina um navio saindo do Brasil, um navio privado brasileiro, com bandeira brasileira, pavilhão brasileiro, como a gente chama, sai do Brasil e vai até o Marrocos, na África. Ele é considerado território brasileiro quando está no mar brasileiro, saiu do mar brasileiro e entrou nas águas internacionais. Da mesmíssima forma, aplica-se a lei brasileira sem restrições. É considerado um território brasileiro sem restrições. Passou do mar internacional no mar internacional e entrou agora no mar do Marrocos. Entrou no mar territorial do Marrocos? Entrou. Ali não se aplica mais a lei brasileira, ali se aplica agora a lei do Marrocos. Da mesma forma para a aeronave. Um avião particular brasileiro está no espaço aéreo brasileiro, não tem segredo, lei brasileira aqui se aplica. Agora está em espaço aéreo internacional, sobrevoando o Atlântico, um avião do Brasil com direção a Portugal. Está agora sobrevoando o mar em espaço aéreo internacional. A lei que se aplica ainda é a lei brasileira, é considerado um território brasileiro. Adentrou no espaço aéreo de Portugal. Aí agora não é mais espaço aéreo brasileiro, é espaço aéreo português. Agora aquele território não se aplica mais à lei brasileira, agora se aplica à lei portuguesa. Não é mais considerado território por extensão brasileiro. Ok? Então, essas são as situações que envolvem o território em sentido amplo, ficto ou por extensão. Vocês perceberam que o território por extensão vão ser basicamente aeronaves e embarcações, navios e aviões, basicamente. E a gente deve levar primeiro em consideração a natureza, se é público ou privado, porque se aquele avião ou navio for público, onde estiver, aplica-se a lei brasileira. Se for privado, aplica-se a lei brasileira apenas quando estiver no mar brasileiro ou mar brasileiro ou mar internacional, espaço aéreo brasileiro ou espaço aéreo internacional. Quando aquele avião ou navio privado ingressa no mar do estado estrangeiro ou no espaço aéreo estrangeiro, aí não é mais território por extensão brasileira e aplica-se a lei daquele local onde ele está. Então é isso, gente. Com isso a gente encerra essa parte inicial de territórios, essa primeira classificação. Próximo vídeo a gente continua, onde a gente vai estudar algumas peculiaridades envolvendo o território. Ok? Um forte abraço e até já!